Queridas, querides, queridos, eu sou Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Meu Bem, Meu Mal. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Meu Bem, Meu Mal foi uma novela escrita por Cassiano Gabus Mendes em 1990. Era um dramalhão febril e rocambolesco sobre vingança, ambição, sexo e poder. E foi sem dúvida uma das novelas com maior número de personagens canalhas por metro quadrado. Tudo dentro de uma embalagem muito charmosa, chique e moderna. O cenário principal era uma empresa de design, a Venturini Designers. E a grande protagonista era a inesquecível Isadora Venturini, papel de estreia da Silvia Pfeiffer em novelas. Silvia Pfeiffer estreando como protagonista da novela das 8, olha que moral. A Isadora deseja ter o controle da empresa do seu sogro, o icônico Dom Lázaro Venturini, papel do Lima Duarte. Aqui eu vou abrir um parênteses para contextualizar melhor essa história. Ao longo da década de 80, os espectadores começaram a se acostumar a ver mulheres como grandes empresárias protagonizando novelas. Então nós tivemos, por exemplo, a Jocasta, em Mandala, Raquel Accioli e Odete Roitman, em Vale Tudo, a Marina Sintra, de O Salvador da Pátria, a Maria do Carmo, de Rainha da Sucata, até chegarmos aqui na Isadora. Mas, diferente das novelas anteriores, aqui o retrato da mulher no mundo do poder era mais realista. Porque a Jocasta, a Raquel, a Maria do Carmo, a Marina Sintra, elas eram ótimas empresárias, mas elas permaneciam como heroínas clássicas nas tramas românticas. Porque uma coisa era os negócios, outra era o coração. Aqui, não. A Isadora não era nem de longe uma heroína. Ela era fria com o marido Cláudio, papel do Erson Capri, que morria logo no primeiro capítulo, e muito autoritária com os filhos Vitória e Marco Antônio, papéis de Lisandra Souto e Fábio Assunção. Na empresa, a Isadora lutava para ter a sua competência reconhecida pelo sogro, porque o lance da Isadora, o que a movia, não era família, afetos, não era nem mesmo dinheiro. A obsessão da Isadora era pelo poder. Só que o Dom Lázaro não topa a Isadora na direção da empresa. Em parte porque ele acha que ela deve ficar mais tempo em casa para cuidar dos filhos, em parte por suspeitar que a Isadora tenha sido uma esposa infiel para o seu filho falecido. Então o Dom Lázaro dá a direção da empresa para a sua irmã Valentina, papel da Ioná Magalhães. É uma mulher solteira e sem filhos que o Dom Lázaro havia mandado viver na Europa, então ele manda a Valentina voltar para o Brasil após a morte do Cláudio. E por que o Dom Lázaro mandou a irmã dele morar na Europa? Porque ele descobriu que a Valentina era apaixonada pelo sobrinho Cláudio, e isso o Dom Lázaro não pôde admitir. E nem é preciso dizer que Valentina e Isadora se detestam. A Valentina acusa a Isadora de ter feito Cláudio infeliz e a Isadora não admite perder a direção da empresa para outra. Temos aí vários signos do machismo que a novela representava por estarem presentes na vida real. Uma mulher empresária, para ser respeitada, era melhor que não tivesse marido ou filhos. Se tivesse, a família tinha que ser prioridade. A decisão era sempre dos homens. Se a mulher vai, se a mulher volta, se a mulher fica em casa, se a mulher trabalha. O patriarcado reinava absoluto, por mais que nas aparências houvesse mudanças. Aquela velha frase de um leopardo, é preciso que as coisas mudem para permanecerem as mesmas. E notem como a decisão do Dom Lázaro de dar ou não a direção da empresa para Nora considera a vida pessoal dela, e não apenas a sua competência. Ou vocês já viram um homem ser rebaixado em uma empresa por ter uma amante? Não, né? Aliás, entre as próprias mulheres da novela, a sororidade é zero. É então que a Isadora decide conquistar a confiança do Dom Lázaro, e a novela começa a ganhar ares de um filme do Brian De Palma. A Isadora sabe que o Dom Lázaro odeia o Ricardo Miranda, papel do José Maier. E quem é o Ricardo Miranda? Ele é fruto de um relacionamento extraconjugal da falecida esposa do Dom Lázaro com o grande amigo dele, que foi sócio fundador da Venturini Designers. Então o Ricardo herdou do pai 30% de ações da empresa. E o Dom Lázaro ferve de ódio toda vez que é obrigado a cruzar nos corredores da empresa com o Ricardo,
porque o Ricardo é a testemunha viva da infidelidade da sua mulher e da traição do seu melhor amigo. Só que o Ricardo é osso duro, ele não tá nem aí pro ódio do Dom Lázaro, ele não quer vender as suas ações, quem não gosta dele que o engula. E o Dom Lázaro ali querendo se ver livre do Ricardo Miranda, mas sem saber como. Então a Isadora diz ao sogro que vai conseguir para ele um podre bem podre do Ricardo Miranda. Com isso ela conta pontos com o Dom Lázaro. O que a Isadora faz? Ela contrata uma garota de programa, a Ana Maria, papel da Luma de Oliveira. A missão da Ana Maria é seduzir o Ricardo e conseguir alguma prova contra ele. Ah, detalhe importante, Isadora e Ricardo se detestam. Se bem que, bom, todo mundo se detesta nessa novela, né? Mas o fato é que a Isadora e o Ricardo se tratam com uma hostilidade quase gratuita nos corredores da empresa. E a gente não sabia direito por que tanta bronca. A Ana Maria consegue encontrar o diário da falecida esposa do Ricardo e dá esse diário para Isadora. A Isadora lê e conclui que o Ricardo deve ter mandado matar a mulher. Resta agora conseguir uma prova concreta para ela entregar para o Dom Lázaro e conseguir conquistar a confiança do sogro e, com sorte, algumas ações da empresa. Nesse momento, temos uma virada brusca e muito doida na história. Descobrimos que Isadora e Ricardo, na verdade, são amantes e cúmplices de longa data. Tanto que ela quer conseguir algumas ações do Dom Lázaro para juntar com os 30% que o Ricardo já possui, para eles terem a maioria e só depois disso eles poderem assumir a relação. Foi uma grande surpresa para o público, só que isso não fazia o menor sentido. Vamos lá, se a Isadora e o Ricardo são amantes de longa data, por que ela colocaria uma garota de programa na cama dele? O Dom Lázaro sequer sabia dessa estratégia da Isadora, porque se ele soubesse, ele reprovaria. Porque o Dom Lázaro era um homem basicamente reacionário e muito conservador. Era um joguinho picante entre a Isadora e o Ricardo? Não, nenhum dos dois tinha esse tipo de fetiche. E as cenas da Isadora sozinha xingando o Ricardo, toda a sequência que a Ana Maria pega o diário da Marcela e a Isadora lê o diário sozinha no quarto, fica maquinando, será que o Ricardo matou a própria mulher? Tudo isso perde totalmente o sentido, porque a Isadora não quer, nunca quis prejudicar esse homem. Ela ama o Ricardo, ela é cúmplice dele. Mas então que raio de trama maluca era essa? É o seguinte, originalmente o Ricardo e a Isadora seriam ex-amantes. Foi um caso que terminou mal e, portanto, a hostilidade entre eles era real. Daí, quando o Ricardo descobrisse que a Ana Maria era uma espiã da Isadora, ele voltaria a seduzir e conquistar a Isadora para dar o troco e tomar dela as ações que a essa altura a Isadora já teria conseguido tomar do Dom Lázaro. Aí vocês veem que a história faria todo sentido. Só que os primeiros capítulos de Meu Bem, Meu Mal não foram exatamente um estouro de audiência e repercussão. Era preciso um acontecimento bombástico para que a novela caísse na boca do povo. O Cassiano não teve dúvidas. Em vez de elaborar um jogo de sedução entre o Ricardo e a Isadora, que levaria muitos capítulos, ele decidiu surpreender. São amantes, sempre foram. Ah, mas isso e aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores, esquece. Foca no capítulo de hoje e segue comigo. Resultado, o que a novela perdeu em sentido, ganhou em repercussão. O caso secreto do Ricardo e da Isadora fez finalmente a novela cair na boca do povo. Ato seguinte, o Dom Lázaro descobre o caso da Isadora e do Ricardo ao ver os dois se beijando. O choque é tão grande que o Dom Lázaro tem um AVC, que o impede de comunicar o que descobriu. A Isadora, que não é boba, saca o olhar de ódio do Dom Lázaro e decide matá-lo, até para ver se ela herda de uma vez as ações da empresa. Só que o Dom Lázaro consegue voltar a falar, naquela cena que é um dos clássicos da nossa teledramaturgia, quando perguntam a ele o que ele quer de café da manhã e ele balbucia que prefere melão. Em paralelo, temos o assassinato da Ana Maria, que não estava previsto. Ele aconteceu porque a Luma de Oliveira ficou grávida e decidiu sair da novela. O autor, então, fez a Ana Maria ser assassinada pela Valentina, porque a Valentina descobria que o homem que ela amava, o cafajeste Henrique, papel do Thales Panchacon, era apaixonado pela moça.
O Ricardo é incriminado pela morte da Ana Maria, porque ela dizia estar grávida dele e vinha chantageando-o. Só que o Ricardo tem um álibi. Na hora do crime, ele estava com a Isadora. Só que a Isadora se recusa a inocentar o Ricardo, porque se ela assume publicamente o caso dos dois, ela perde o direito às ações que ela pretendia conseguir ao se casar com o André Manfrini, papel do Marcos Paulo, que era um acionista minoritário da empresa com quem ela havia se casado por interesse. O André é apaixonado pela Isadora desde sempre. Inclusive, no início da história, tem cenas bem atordoantes da Isadora rejeitando o André e ele inconformado dizendo: "Você é frígida". Aquela coisa da época, né? Se o homem quer a mulher e a mulher não quer de volta, é porque ela é frígida. E como termina essa confusão toda? Bom, a esposa do Ricardo, que foi dada como morta, a Marcela, ela ressurge viva, interpretada pela Françoise Furton, e é ela que revela para todo mundo o caso do Ricardo com a Isadora. O Ricardo é finalmente inocentado da morte da Ana Maria e o amor que ele sentia pela Isadora vira desprezo, pela decepção que ele teve diante da recusa dela em ajudá-lo. E temos mais uma surpresa. A Valentina, que vai presa pela morte da Ana Maria, revela, enfim, que a esposa do Dom Lázaro, a falecida Maria Helena, nunca havia traído-o, na verdade. Foi ela, Valentina, que inventou essa história de traição para se vingar do sócio do Dom Lázaro, porque ela era apaixonada por ele e ele a havia rejeitado. Daí a gente vê que a Valentina não era brincadeira. Aos 15 anos, ela se apaixonou pelo sócio do irmão e destruiu a vida desse homem, do irmão, da cunhada e do bebezinho que era o Ricardo. 20 anos depois, ela se apaixonou pelo sobrinho e foi exilada. Mais 20 anos se passaram e ela se casou com um gigolô e assassinou uma garota de programa. Para mim, a Valentina é, sem dúvida alguma, uma das personagens mais rock and roll da história da nossa teledramaturgia. O fato é que, como não houve traição, o Dom Lázaro é pai do Ricardo. Ele é pai do homem que passou a vida inteira odiando. No último capítulo, o Dom Lázaro bem que tenta uma aproximação com o Ricardo, mas a vida já foi. O Ricardo não quer saber de se aproximar daquele homem, não quer mais saber daquela empresa. Ele tomou nojo daquele jogo pelo poder, tanto ódio, tanta cobiça, tanta mentira. Ele decide, por fim, vender para Isadora todas as suas ações da Venturini Designers. Somadas às ações que a Isadora já tinha, ela consegue, enfim, o controle acionário da empresa. A Isadora triunfou? Sob certo aspecto, sim. Ela lutou pelo poder e conseguiu. Mas no caminho perdeu o amor e o respeito de todos. A Isadora termina poderosa e só. E meio que fica a pergunta: como seria esse final se o personagem fosse um homem? Vejam bem, a Isadora foi má, jogou sujo, mas ela não foi punida com a ausência de poder. Ela foi punida com o desamor. Pois, de acordo com o entendimento social da época, as mulheres só podiam encontrar a real felicidade com o amor romântico. Daí, podemos concluir que a Isadora não foi punida por ter agido mal, mas sim por ter traído as expectativas que a sociedade da época tinha das mulheres. O final da novela, com a Isadora poderosa e sozinha, era na verdade uma grande provocação, que segue suscitando importantes reflexões até os dias atuais. E vamos falar agora de sua trilha musical. A Nacional, olha só, vendeu 176 mil cópias. Na capa, Loma de Oliveira, como a garota de programa, muito sexy, bem uma linda mulher. Olha só que legal, das 14 faixas desse álbum, 9 foram gravadas para o disco, a começar pelo tema de abertura, Meu Bem, Meu Mal, canção de Caetano Veloso que fez sucesso em 81, na voz da Gal Costa, e que recebeu aqui uma nova gravação, mais sensual e sofisticada, com o arranjo do produtor do álbum, o Roger Henry. A ideia do diretor musical Máriozinho Rocha era utilizar uma voz masculina que emulasse os agudos da Gal Costa, para enfatizar a dualidade presente no título e na trama. E o artista inicialmente escolhido para essa gravação foi o contratenor paulista Edson Cordeiro.
O Edson revelou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele estava em cartaz do Rio de Janeiro e era a novidade do momento. Quando o Máriozinho Rocha entrou em contato com ele e pediu para ele cantar o tema da novela, ele ainda não tinha nenhum LP gravado, nenhum contato com gravadora, nada. Ainda não tinha gravado nada. Então, diplomaticamente, o Edson recusou, porque ele não quis começar a sua carreira fonográfica gravando uma música tão emblemática da Gal. Ele achou que precisava esperar mais um tempo para poder marcar mais na cena musical. E o Máriozinho Rocha entendeu isso muito bem. Tanto que, no ano seguinte, foi o Máriozinho o responsável pela primeira gravação do Edson, que foi para a novela Salomé. O Máriozinho Rocha convidou então para gravar Meu Bem Meu Mal o novato e eclético cantor paraense Marcos André, cuja voz foi muito confundida com a da Gal durante toda a novela pelo grande público. Daí vemos como foi acertada a decisão do Edson Cordeiro. O Marcos André não conseguiu grande projeção com essa gravação e veio mais tarde a se especializar em ritmos típicos do norte do país. Para o Ricardo Miranda e a sua inflamável relação com a Isadora, o Moacir Luz e o Aldir Blanc compuseram a canção Separação, que foi gravada pelo Milton Guedes. Se você é sincera, eu acho que você mentiu. E quando você tem prazer, me garante que fingiu. Pensamos em separação. Desistimos, somos muito sós. É através da agressão que o ódio vira amor em nós. Olha como essa música faria muito mais sentido se o Ricardo e a Isadora fossem ex-amantes. O Milton Guedes contou em entrevista ao Teletema que o Máriozinho Rocha havia gostado muito da música que ele havia gravado para a minissérie Riacho Doce e perguntou se ele não queria cantar numa onda mais bossa nova. A música era quase um samba lento e aí o Paulo Henrique Castanheira fez um arranjo bem pop, bem baladão. Teve boa execução de rádio porque era o tema do casal principal da novela das 8. Mas naquela época o Milton Guedes estava fazendo um trabalho mais voltado para o pop rock, ele tocava com o Lulu Santos, então acabou que ele não incluiu essa música no seu repertório. Mas até hoje tem quem lhe peça essa música em shows. Para a Isadora, o Orlando Moraes foi convocado para compor uma letra com base na melodia de O Sonho, canção que havia sido composta pelo Roger Henry para a trilha da minissérie Desejo. Convivem juntos sozinhos, até parecem irmãos, mas o ódio e o amor são vizinhos na dor, assim como o espinho e a flor estão. Essa canção foi gravada pela grande cantora de jazz Rosa Maria e recebeu como título o primeiro nome dado à novela, Amor e Ódio. Foi com esse título que o Cassiano Gabus Mendes entregou a sinopse. Depois é que a novela se tornou Meu Bem Meu Mal, que, convenhamos, é um título bem mais charmoso, mais envolvente. Infelizmente não conseguimos apurar com ninguém. Ninguém se lembrava se a música Meu Bem Meu Mal veio antes e deu o título à novela, ou se a ideia do título Meu Bem Meu Mal veio antes e aí é que a música veio. Ainda dentro da proposta de divulgar artistas ainda pouco conhecidos, a cantora gaúcha Lúcia Helena gravou uma música inédita de Ivan Lins e Vitor Martins, Moreno Moreno. Era uma música bem sensual e brejeira, com a harmônica do Milton Guedes, mas que foi encaixada como tema de uma mocinha 100% urbana, a Patrícia, papel que lançou a Adriana Esteves para o estrelato. A Patrícia é uma jovem que decide se vingar do Ricardo Miranda por acreditar que ele foi o responsável pela ruína do pai dela, o especulador Felipe, papel de Armando Bogos. Então ela se aproxima do Ricardo, se tornando amiga da filha dele, a Jéssica, papel da Mila Christie. Mas a vingança cai por terra quando a Patrícia se apaixona pelo Ricardo. Ele resiste, afinal ele é mulherengo, mas não ia pegar bem levar a amiguinha da filha para a garçonnière, a famosa garçonnière do Ricardo Miranda que todo mundo na época queria ter uma igual. No final, o Ricardo se dá conta de que a Patrícia é a única mulher que o ama de verdade, e os dois terminam juntos, cavalgando felizes na fazenda dele,
E nesse contexto de casal feliz na fazenda, a canção Moreno Moreno se encaixava com perfeição. O Ivan Lins gravou para a trilha uma composição sua, Setembro, canção originalmente sem letra, composta em 1980 e que se tornou mundialmente conhecida ao ser gravada em 89 pelo Quincy Jones com vocal de Sarah Vaughan. Para a novela, a música recebeu uma letra denominada Amada, composta pelo Vitor Martins, muito apropriada para a Fernanda, que foi o último papel de Lídia Brond em novelas. A Fernanda era uma jovem que, devido à sua origem humilde, era humilhada pela Isadora e impedida de namorar o filho desta, o fraco e covarde Marco Antônio. Há de ser um dia amada, apesar das armas poderosas, apesar das forças engenhosas que desejam ver o fim de um grande amor. Há de ser ainda amada, apesar de tantos preconceitos, apesar de tudo que é feito para minar a paz de um grande amor. Para se vingar da Isadora, a mãe da Fernanda, a manicure Berenice, papel de Nívia Maria, decide instruir o pobretão ignorante e mulherengo Doca, papel de Cássio Gabus Mendes, para ele conquistar a filha adolescente da Isadora, a Vitória. A missão do Doca é seduzir e abandonar a Vitória, fazendo a menina sofrer da mesma forma que a Isadora fez com a Fernanda. Temos aí então uma trama meio Pigmalião, meio Beto Rockefeller, com o Doca se sofisticando, aprendendo como se portar, como sentar, como andar, como falar, como comer. Tudo para que a família Venturini pense estar diante de um grande herdeiro, digno da princesa que é a Vitória. Por mais divertido que seja ver os pobres enganando os ricos, essa era mais uma trama que não fazia sentido. Afinal, se a intenção da Berenice era se vingar da Isadora, por que infligir dor à filha da Isadora que não tinha nada a ver com isso? Ah, porque ver a filha sofrer doeria na Isadora? Isadora era fria, não estava nem aí para os filhos. Vamos ser francos. Apesar de a Berenice e o Doca serem retratados com simpatia, o que eles fizeram com a Vitória foi de uma covardia inominável. Para se ter uma ideia, na noite de virada de ano de 1990 para 91, o Doca leva a Vitória para um motel e tira a virgindade dela. Detalhe inquietante, a Lisandra Souto tinha na época 15 anos e o Cássio Gabus Mendes 29. Capítulos depois, talvez para não ficar tão pesado, a Vitória desmente a perda da virgindade e diz que o Doca não foi o seu primeiro homem. Mas isso, em minha opinião, não atenua o que o Doca fez. Hoje, ele seria preso por violação sexual mediante fraude. A coisa fica ainda mais doida quando a Vitória descobre a verdade e, tomada por uma síndrome de Estocolmo, ela fica contra a mãe e a favor da Berenice. Inclusive, ela larga a casa da mãe e vai morar com a Berenice. Por mais bizarro que isso fosse, havia um propósito dramatúrgico nessa ação da Vitória, porque nós vimos uma mudança drástica no perfil da Isadora. De mulher fria, ela passa a sofrer com o desprezo da filha, pede perdão para a filha, ela chega a pedir para o Doca voltar com a Vitória. A Isadora pedindo para aquele pobretão que enganou todo mundo ficar com a filha dela. Fazia sentido? Nenhum, mas o público amou ver a Isadora se humilhando e sendo rejeitada. Situação que começou naquele momento e se estendeu até o último capítulo. Para o bem e para o mal, com coerência ou sem coerência, o Cassiano era extremamente sensível para perceber o que o público queria ver, e era isso que ele dava ao público. Vingança à parte, a Berenice vive um romance meio vai não vai com o Felipe, o pai da Patrícia. E para esse casal, a Beth Carvalho gravou a canção Tanto Querer. A Beth Carvalho contou em entrevista ao Teletema que o Máriozinho Rocha pediu a ela algumas músicas mais lentas, não necessariamente sambas. E ela mandou então 4 músicas do Moacir Luz com o Aldir Blanc e o Paulo César Pinheiro e 4 músicas do Sombra. E foi escolhida essa música, Tanto Querer, do Sombra.
mas não teve maior repercussão. O produtor musical da novela, o Roger Henry, ele compôs e gravou 2 temas instrumentais bem sofisticados e melodiosos, Dreaming e Valentina. E o Yuri Cunha e o Paulo Henrique Castanheira gravaram outro tema instrumental, Metrópole, para os takes gerais da novela. Sobre Metrópole, o Yuri Cunha contou que a composição tinha que sugerir modernidade, então os timbres de teclado eram bem modernos. Ele e o Paulo Henrique sempre investiram muito em equipamento para terem uma sonoridade diferenciada. Já o Roger Henry nos contou que Dreaming é a típica música coringa, que serve para várias situações. O diretor Paulo Biratã havia pedido a ele uma música moderna e romântica para os personagens do núcleo dos ricos, que nessa novela era grande e bem explorado. Ele gravou de acordo com o pedido e deu certo, porque na época solo de sax romântico fazia muito sucesso. E Valentina era para a personagem da Ioná, que era uma mulher rica, sofisticada, que vivia ali uma situação romântica. O Mariozinho Rocha e ele pensaram na trilha do filme A Pantera Cor-de-Rosa, que tinha temas românticos do Henry Mancini com um toque requintado. A principal referência deles foi o Royal Blue. Daí a ideia de fazer uma música com um solo de piano, com cordas ao fundo, que causassem essa impressão de requinte. Das 5 faixas previamente gravadas, 4 fizeram sucesso nas rádios, principalmente Você Pra Mim, balada eletrônica bem sexy e charmosa, com piano e trompete, extraída do álbum de estreia da Fernanda Abreu. Essa música era o tema da Ana Maria. Temos ainda Amor Vira-Lata, canção romântica bem popular do Vando, tema do Doca, que era um vira-lata, Amor Clandestino, com a dupla sertaneja João Mineiro e Marciano, uma das mais expressivas do gênero nos anos 70 e 80. Estávamos então naquele período em que a música sertaneja começava a conquistar os centros urbanos. Era o tema da Dirce, papel da Luciana Braga. Ela era namorada do Doca, uma garota simples, despachada, desbocada, que se cansava de ser traída pelo namorado mulherengo e acabava se envolvendo com o belo, rico, meigo e fiel Marco Antônio. Outro sucesso foi o tema do núcleo jovem, principalmente da Vitória, esse tal de Rap and Roll, versão em rap do sucesso de 75 da Rita Lee, gravada pelo Roupa Nova. Sobre essa música, o integrante da banda, o Ricardo Fegali, nos contou que a ideia era fazer algo que tivesse uma percussão humana. Então a música foi toda feita batendo no peito, na boca. Na época, estava no Brasil a célebre banda norte-americana de soul music, Commodores. O Roupa Nova mandou para eles uma fita, os Commodores ouviram, gostaram e foram cantar com eles. Mariozinho Rocha adorou o resultado e chegou a dizer, se fosse lá fora, vocês ganhavam um Grammy. Foi uma mudança bem radical da música original. Fechando a trilha, Léo Jaime canta Ilegal, Imoral ou Engorda, rock de Roberto e Erasmo Carlos, lançado pelo primeiro em 76. Era o tema da filha rebelde do Ricardo Miranda, a Jéssica. O Léo Jaime nos contou que o disco dele foi lançado no dia do Plano Collor, então foi pro saco logo no começo, não teve nenhuma divulgação. O Mariozinho Rocha decidiu dar uma força e pôs essa música na novela para daí, quem sabe, ela ir para as rádios. Mas sem o apoio da gravadora, que já tinha desistido do disco do Léo Jaime, porque ela só tinha 50 mil cruzeiros para dar conta de todos os artistas e pagar todos os funcionários, o fato de Ilegal, Imoral ou Engorda ter entrado na novela e ter tido boas críticas não fez dela um sucesso, infelizmente. Mas não fiquemos tristes, pois agora é hora de falar da trilha internacional, que é uma das minhas preferidas. Foram 456 mil cópias vendidas. Aqui na capa a menina Jéssica, com cara, pose, figurino de filhinha de papai. Aliás, outro meme gerado pela novela é a inesquecível cena em que a Jéssica aborda a Ana Maria e pergunta: "Você é piranha?" Esse álbum, que foi muito marcante para minha geração, é uma seleção de hits voltada para o público jovem.
Os destaques dançantes são Locomia, canção assinatura do extravagante conjunto espanhol homônimo, que com seus leques e ombreiras representavam o espírito libertino da Ibiza. Where Are You Baby, o maior hit da cantora inglesa de hip hop Betty Boo, cujo videoclipe passava ininterruptamente na MTV. Have You Seen Her, hip hop romântico muito chique de MC Hammer, regravação de um sucesso de 1971 do conjunto The Kylights, usado na novela para as cenas românticas do Ricardo Miranda com a Isadora e com a Patrícia. Tom's Dinner, canção gravada a capela por Suzane Vega em 1987 e presente aqui em uma versão trip hop do remix feito pela dupla inglesa DNA, era o tema da Jéssica. E Piano Negro, sucesso do músico e produtor italiano de disco music Roberto Zanetti, que consiste numa fusão de samples da disco music Jíbaro, da dupla colombiana Elkin e Nelson, de 74, e do funk jingle, do percussionista cubano Cândido, de 79, sobre a batida de Keep On Moving, gravada pela banda de R&B Soul to Soul em 89. O synth pop está presente com Such a Lovely Night, do cantor e modelo William Peach, e com dois hits de conjuntos ingleses, duas faixas que estão entre as minhas músicas temas. Blue Savannah, delirante música do Erasure que eu cantava de olhos fechados, braços abertos e rodopiando pela sala, Home is Where Heart Is. E Being Boring, do Pet Shop Boys, que era uma música com uma pegada meio nostálgica, que falava sobre os amigos, amores e festas do passado. Mas o clipe da música meio que anunciava o que viriam a ser as festas com os meus amigos, tirando a parte da mansão, do macaco e aquela coisa toda ali na banheira. Na novela, Being Boring foi inacreditavelmente encaixada como tema do mordomo sonso e tarado do Dom Lázaro, o Porfírio, papel do Guilherme Caram, e sua paixão devassa pela Divina Magda, papel da Vera Zimmermann, que era a amiguinha interesseira da Vitória. O Porfírio dizia absurdos para Magda. Quero fazer sexo explícito com você, quero te encoxar no tanque. A Magda esnobava ele, claro, e ele gritava, vagabunda! O público adorava. O sucesso foi tamanho que quando a Maria Adelaide e eu fizemos o remake de Tititi, nós quisemos trazer de volta o Porfírio e a Magda. Só que o Guilherme Caram na época já estava doente, então veio a Magda sozinha. Hoje o Porfírio seria preso pelas coisas que ele dizia e fazia com a Magda, mas em 1990 todo mundo curtia, inclusive a própria Magda, que ficou com ele no final da novela. O rock era representado por By My Side, balada da banda australiana In Excess, que foi o tema da Fernanda, que ficou com o Doca no final. Inclusive foi aí que os atores, a Lídia Bronde e o Cássio Gabus Mendes, se casaram e estão juntos até hoje. E entre as demais canções românticas, há 3 faixas gravadas para a trilha. Bastardo Amore, do italiano que amava o Brasil Fred Bongusto, We, do cantor paulistano Malcolm Forrest, tema do Marco Antônio e da Dirce, que ficam juntos no final da novela, e o tema romântico geral instrumental Strangers, do Mário Lúcio de Freitas, que assina aqui como Rick Melch. Por fim, temos 2 regravações. I'm Not In Love, hit de 1975 da banda 10cc, que foi o último sucesso da banda Will to Power. Era o tema da Vitória e do seu sofrimento por ser abandonada pelo Doca. E Unchained Melody, canção de 1955 que se tornou uma das mais gravadas do século XX e que estava de volta às paradas ao se tornar trilha do filme Ghost, na gravação feita pelos Righteous Brothers em 1965. Com o sucesso, a dupla regravou a música em 1990 e é essa versão que nós ouvimos aqui como tema da Isadora. Curiosamente, foi essa desarvorada canção de amor que ilustrou a sequência final da novela, na qual a Isadora, finalmente de posse da Venturini Designers, mais abandonada por todos, caminha pelos corredores vazios da empresa, dando-se conta da infinita solidão que lhe restou.
Ao fim da música sobe o áudio do Ricardo Miranda dizendo: e ninguém vai sentir pena de vocês agora, nem teus filhos. E viva a presidente da Venturini. E você, teve pena da Isadora? Gostou da novela? Eu preciso confessar que apesar de todos os absurdos, eu amava. E os discos, você teve? Um beijo. E, peraí, conta uma coisa aqui pra mim. Você é piranha?